Olá e bem-vindos. O tema de hoje é estoicismo, mas vamos tentar fugir um pouco daquela imagem do filósofo de barba, da estátua de mármore, sabe? Sim, aquela coisa meio distante, né? Exato! A gente pegou um material super prático, a Agenda Estoica, que tem até um infográfico para explorar uma ideia central, a ideia de ser amigo de si mesmo. E essa é a chave de tudo. Porque todo mundo já passou por isso, né? Uma discussão boba, uma reunião tensa, e depois fica pensando por que eu agi daquele jeito. A gente sente uma desconexão. E o material de hoje sugere que os estoicos tinham um plano de ação para isso. Exatamente. E um plano bem metódico. As fontes que a gente analisou estruturam essa jornada em etapas, que eles chamam de rondas. Nós vamos focar na segunda ronda, que tem um título bem direto. Qual é? A arte da convivência, a amizade consigo mesmo. A premissa é que qualquer relação saudável com os outros, seja família, trabalho, ela começa no único lugar que a gente realmente controla, dentro da gente. Antes de ser um bom amigo para o mundo, tem que ser um bom amigo para si. É isso? Ok, vamos analisar isso então. O ponto de partida de tudo é uma frase de Sêneca que, quando a gente para pensar, é quase um manifesto. É muito forte. Ele escreveu: "Perguntas-me que progresso eu fiz. Tornei-me amigo de mim mesmo." Isso é impressionante porque a nossa régua de progresso, normalmente, é externa. Um carro novo. Exato, mais seguidores. E ele vira essa lógica de cabeça para baixo. O maior avanço é uma mudança interna. E a frase continua, ela se desdobra. A citação completa que o material destaca é: jamais estarás só, se tiveres semelhante amigo. Terás o gênero humano por amigo. É aqui que a coisa fica profunda. Ele está conectando a qualidade da nossa solidão com a qualidade da nossa vida social. Diretamente. Mas vamos ser honestas, essa ideia de ser amigo de si mesmo pode soar um pouco, sei lá, New Age. Superficial. Sim, pode parecer. O que os estoicos realmente queriam dizer com isso? Com certeza não era sobre autoindulgência, sobre se dar um passe livre para tudo, né? Exatamente o oposto. Ser um bom amigo para si, na visão estoica, é como ser seu próprio treinador. Rigoroso, mas justo. Um treinador. Gostei disso. É se oferecer o melhor, não em prazeres momentâneos, mas em caráter. Se tratar com justiça, se cobrar integridade, se recusar a agir de uma forma que você mesmo desprezaria depois. E isso nos leva a um conceito que as fontes apontam, né? A tal da autárquia. Isso, autossuficiência. Essa é uma palavra que pode ser mal interpretada. Autossuficiência soa como isolamento, como aquela pessoa que diz, não preciso de ninguém. É um risco, mas o significado aqui é psicológico, não físico. O material é bem claro nisso. Não se trata de se afastar do mundo. Trata-se de construir um núcleo moral, um centro de gravidade interno tão forte que suas ações não dependam de aplausos ou de medo da crítica. O que a gente chamaria hoje de ter um locus de controle interno. Perfeito. Quando você tem isso, sua autoestima não é um balão que infla com elogios e murcha com críticas. Ela é sólida. E essa autossuficiência virtuosa, como o material chama, é o que te liberta para se relacionar com os outros de forma genuína. Porque você não está mais tentando extrair algo deles, como validação ou aprovação. Exato. Seus relacionamentos deixam de ser transacionais. Passam a ser colaborativos. Você age bem porque é o certo a fazer, não porque espera algo em troca. E essa é a ponte perfeita entre a teoria e a prática, que é o foco do material. Certo, porque a teoria é ótima, mas a pergunta que fica é: como se faz isso? Parece um trabalho para uma vida inteira. E mas as fontes não nos deixam no escuro, né? Não, felizmente. Elas propõem uma espécie de rotina de exercícios diários para o caráter. 4 passos práticos para construir essa amizade interior. É um programa de treinamento mesmo. E o primeiro exercício é o mais combativo de todos. Sim, ele começa com uma ordem direta: tolerância zero contra o egoísmo. A instrução é para identificar e cortar pensamentos egoístas no momento em que eles surgem. E a analogia que a fonte usa para isso é fantástica. E até engraçada. Muito. Devemos agir com a mesma rapidez com que a gente afasta uma barata cascuda voadora que pousa no braço. Não é uma negociação, é um reflexo. A imagem é cômica, mas a intenção é muito séria. Ela ilustra a urgência e a repulsa que a gente deveria sentir por esse tipo de pensamento. Mas aí entra uma dificuldade prática.
Uma barata no braço é óbvia, mas um pensamento egoísta. No calor de uma discussão, nosso cérebro é mestre em justificar nossas vontades, em nos pintar de vítimas. Como a gente consegue identificar esse inseto mental com clareza em tempo real? Essa é a pergunta-chave. E a resposta estoica é: com treino. Não é uma habilidade que nasce com a gente. A fonte sugere que isso começa com a reflexão depois do ocorrido, a famosa revisão noturna estoica, onde você analisa seu dia. Ah, claro. Com a prática, você começa a diminuir o tempo entre o impulso egoísta e o momento em que você o reconhece. E o mais interessante na abordagem estoica, que o material deixa implícito, é porque o egoísmo é um problema. Não é um pecado religioso. Para eles, é um erro de lógica. Um erro de lógica? Como assim? Pensa bem. Os estoicos acreditavam que a natureza do ser humano é ser racional e social. A gente foi feito para cooperar. Portanto, uma ação puramente egoísta, que ignora o bem da comunidade, vai contra a nossa própria natureza. No fim, ela nos isola e nos prejudica. Então esse reflexo de esmagar a barata não é sobre se sentir culpado. Não. É sobre corrigir um erro de cálculo que nos impede de florescer, de viver em harmonia com a nossa natureza. Entendi. Então o primeiro passo é essa faxina mental, tirar o lixo do egoísmo. Mas depois que o terreno está limpo, como a gente começa a construir algo positivo no lugar? Qual é o próximo tijolo nessa construção? O próximo tijolo é um padrão, um modelo. O segundo exercício é uma técnica de visualização. Agir como se a gente estivesse sendo constantemente observado por alguém que admiramos profundamente. Um mentor imaginário. Isso. O material sugere uma figura como um avô, uma avó ou uma personalidade histórica que seja um farol de caráter para nós. E a prática é se perguntar ao longo do dia: minhas ações hoje trariam orgulho ou constrangimento a essa pessoa? Essa técnica é fascinante, mas me gera uma dúvida. Será que não há um risco aí? Qual? Se eu escolho, sei lá, Marco Aurélio como meu observador fantasma, não estou só trocando a pressão social dos meus colegas pela pressão de um imperador romano morto. No fundo, não continua sendo uma busca por aprovação externa? É uma objeção muito pertinente. E a diferença sutil, mas crucial, está na fonte do padrão. A pressão social comum é imposta por um grupo cujos valores talvez a gente nem compartilhe. Nesse exercício, é você quem escolhe o observador. Faz sentido. Você o elege porque ele ou ela personificam as virtudes que você já decidiu que são importantes. Coragem, justiça, sabedoria. Então, não se trata de agradar ao observador. Trata-se de usar essa figura como um espelho dos seus próprios valores mais elevados. Então é um atalho para a gente se lembrar da nossa melhor versão. Exatamente. É como um andaime, uma estrutura de apoio temporária. Ele torna ideais abstratos, como ser honesto, em algo pessoal e concreto. O que essa pessoa faria agora? Isso. A meta final, claro, é internalizar esse padrão a tal ponto que o observador não seja mais necessário. Mas como ferramenta de treino, é muito eficaz. E isso parece se conectar direto com o terceiro exercício, que é um chamado ainda mais direto à autorreflexão. A pergunta é: estamos sendo um bom amigo para nós mesmos? A fonte diz que devemos nos oferecer o melhor em termos de justiça e ética. Sim, é um passo fundamental. E tem uma frase no material que me marcou. A ideia de não se arrastar na indignidade. É sobre manter um padrão de autorrespeito. E essa ideia de indignidade é a chave. Se a gente conectar isso com o quadro geral, a lógica aparece. Ser um bom amigo para si mesmo significa, antes de tudo, não se permitir agir de forma mesquinha, covarde ou injusta, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque você está vendo. Exato. Então, se eu me trato com essa falta de respeito, me permitindo ser menos do que eu poderia ser, qualquer bondade que eu mostre aos outros seria, no fundo, uma hipocrisia. Poderia ser visto como hipocrisia, sim. Mas os estoicos talvez usassem outra palavra. Incoerência. Para eles, o maior sofrimento vem de não viver de acordo com os próprios princípios. A ação indigna, mesmo que secreta, causa uma fratura interna. Uma ferida no caráter.
uma ferida auto-infligida na sua paz de espírito. Então, mais do que enganar os outros, você estaria enganando a si. Este exercício é sobre soldar essa fratura. É garantir que a pessoa que você é, em particular, seja a mesma que você apresenta em público. Essa integridade. Isso é a amizade consigo mesmo. E essa integridade nos leva ao último exercício, que parece ser o momento em que todo esse trabalho interno finalmente transborda para o mundo. É o teste final. E ele pega tudo isso e aplica na ação diária. A proposta é, antes de tomar qualquer decisão, se perguntar: essa decisão beneficia apenas a mim ou pode beneficiar mais pessoas? É onde a amizade consigo mesmo se transforma na arte da convivência. A jornada que começou com um combate interno ao egoísmo, agora se manifesta no impacto que temos sobre nossa comunidade. Mas isso não pode se tornar exaustivo. Quer dizer, preciso mesmo fazer uma análise de impacto social toda vez que for decidir o que pedir no almoço? Parece um caminho rápido para paralisia por análise? Claro, e a ideia não é essa. Não se trata de transformar cada pequena escolha num dilema moral complexo. Trata-se de cultivar uma disposição, de mudar a pergunta padrão na sua cabeça. A configuração de fábrica? Isso. A nossa configuração de fábrica muitas vezes é: o que é melhor para mim? O exercício propõe treinar a mente para, gradualmente, mudar essa pergunta para: qual é a ação mais útil aqui? Pode ser algo pequeno, como segurar a porta para alguém, ou algo grande, como uma decisão de carreira. O objetivo é expandir o círculo de consideração para além do próprio eu. Então, quando a gente junta todas as peças, o que emerge, começamos com essa citação de Sêneca e chegamos a 4 ações diárias bem concretas. O que fica claro para mim é que o estoicismo apresentado aqui não é uma filosofia de poltrona. É um roteiro prático. Um roteiro para construir um caráter que se sustenta e, a partir daí, se relaciona melhor com o mundo. Exato. E a sequência que o material propõe é incrivelmente lógica, como um programa de treinamento bem pensado. Tem uma ordem clara, né? Totalmente. Primeiro, remove-se o obstáculo, o egoísmo. Depois, estabelece-se um padrão com um observador. Em terceiro, aplica-se esse padrão a si mesmo, com o autorrespeito. E, finalmente, estende-se esse padrão para fora, com as decisões que consideram os outros. é um processo de dentro para fora sem atalhos. Sem atalhos. Exatamente. E as fontes contextualizam isso mencionando que esta segunda ronda, focada no caráter, é uma evolução da primeira, que, segundo o material, focava no valor do tempo. Ah, isso é interessante. Mostra uma progressão muito sábia. Primeiro, você aprende a valorizar o seu recurso mais finito, o tempo. Depois, a questão se torna: como preencher esse tempo com qualidade? E a resposta é: A resposta que a agenda estoica oferece é: preenchendo-o com ações que constroem um bom caráter e melhoram suas relações. A amizade consigo mesmo é a ferramenta para isso. a ideia central que fica, e que é bastante transformadora, é que a jornada para uma vida social mais rica e significativa não começa lá fora tentando agradar ou buscando validação. Ela começa aqui dentro, com o trabalho disciplinado e constante de se tornar o próprio melhor amigo. Sim, e todo esse processo levanta uma questão final para reflexão, que é uma consequência lógica do que a gente discutiu. O material nos dá a ferramenta do observador admirado, que funciona como as rodinhas de apoio numa bicicleta, né? Nos dá equilíbrio enquanto aprendemos. Sim, uma boa analogia. Mas isso me faz pensar: o que acontece quando, através da prática contínua, você não precisa mais das rodinhas? O que acontece quando você se torna seu próprio observador mais respeitado? Como a dinâmica do auto-julgamento e da autoguiada se transforma quando o ideal, que antes era uma figura externa, é finalmente e completamente internalizado?